Para criar plano de aula, pensar na criação de um plano de aula, eu acho que para o professor é extremamente importante. É o momento de refletir sobre as suas práticas. Então, como eu vou trabalhar aquele conteúdo na minha aula? Como eu devo organizar a minha aula? Que tipo de metodologia eu vou utilizar? Então, é um momento para refletir mesmo. Pensar qual talvez, para cada turma, para cada ano que você vai trabalhar, qual é a melhor estratégia que você, professor, considera. Eu acho que com relação a planos de aula, de modo geral, o professor tem que pensar aonde ele quer chegar, o que ele quer focar. Quando a gente pensa nas competências da BNCC, são muitas que nós temos que trabalhar. Então, nem sempre é possível trabalhar todas o tempo todo. Isso o professor tem que ter em mente. Então, procure algum foco. Vamos pensar num plano de aula que era uma coisa mais comum que a gente, professor, costumava fazer. O objetivo principal que eu via de muitos professores, inclusive foi o meu durante muito tempo, era simplesmente passar um conteúdo. Então, a gente queria trabalhar com conteúdo de frações, a gente queria... O que eu queria? Eu queria que eles aprendessem fração. Então, eu acho que hoje planejar, fazer um plano de aula, pensando também nas competências, implica talvez não só em uma aula de 50 minutos. Eu acho que você precisa também pensar dentro do conteúdo que você vai trabalhar, qual competência se encaixa ali. Demanda da gente, professor, um pouquinho mais de tempo no plano de aula, de pensar sobre e não simplesmente só passar um conteúdo. Mas eu acho isso extremamente gratificante no final, que a gente vê realmente que o aluno desenvolve outras coisas e não simplesmente aprender um conteúdo por aprender. Ele consegue aplicar, tem outras coisas envolvidas aí que eu acho bem bacana. Pegando a CAN como exemplo e a matemática mais especificamente, que é a minha área, uma coisa bem legal que às vezes eu percebo, tem muito aluno que tem dificuldade, normal isso, e às vezes o professor pode também usar outras lições para passar para esse aluno para que ele se desenvolva e consiga também acompanhar, chegar junto, enfim, no tempo dele, no nível dele, na vontade dele, que eu acho que isso é muito importante, né? Mas é importante que a gente, como professor, a gente perceba que cada aluno tem o seu tempo e cada um vai desenvolver habilidades e competências diferentes. Para encontrar um certo conteúdo no curso de matemática da Khan Academy Brasil, o professor pode ir na barra de pesquisa e pelo código da habilidade digitar lá que vai mostrar todas as lições, seja vídeo, exercícios, artigos que estão relacionados com aquela habilidade. Isso é uma opção de busca para o professor. O curso de matemática está dividido por ano. E dentro de cada ano a gente tem as divisões por unidades temáticas. Ele pode buscar ou pela barra de pesquisa ou ele pode entrar pelo ano e ver o conteúdo que tem lá, o que interessa para ele, se ele quer trabalhar tudo, um pouquinho, enfim, de acordo com as aulas, conforme vai evoluindo mesmo, né, o ano escolar. Bom, na hora de planejar, de fazer um plano de aula, não existe certo nem errado. O professor pode seguir o que ele achar mais confortável, o que ele preferir. Vou dar um exemplo aqui da minha escolha. Então, meu primeiro momento foi pensar sobre quais competências da BNCC eu gostaria de trabalhar. Eu acho que a empatia, a autonomia do aluno, dar voz para ele é extremamente importante. Então, foi a minha escolha para esse plano de aula. Okay? A partir da escolha, então, da competência, eu fui pensar qual metodologia que eu conheço, e é legal que a gente busque novas metodologias também, que pode trabalhar com isso, que vai dar a opção para o professor e para os alunos, principalmente, usarem isso, né? Trabalharem isso. Então, no caso, eu escolhi trabalhar por projetos. Ok, então a partir de escolha da competência e da metodologia, fui para o próximo passo. No caso, vocês, professores, provavelmente já têm a turma, o ano definido, às vezes já está ali definido também qual é o conteúdo que precisa ser trabalhado. E vou dar um exemplo que a minha escolha foi trabalhar com o primeiro ano do ensino fundamental 1 e escolhi trabalhar com álgebra, porque é meio que novidade, vamos dizer assim, para os anos iniciais. E a partir disso definir uma habilidade e óbvio que é importante pensar que dentro dessa habilidade dá pra gente usar outras também ali que vão ser trabalhadas com o tempo, tá? Então a gente começa por uma, mas tem várias habilidades bem vinculadas ali que aos poucos a gente vai trabalhando e colocando outras competências ali para os nossos alunos. Qual é a ideia desse plano de aula? Bastante trabalho em grupo, onde nesse momento do trabalho em grupo os alunos possam conversar e mostrar as suas ideias mesmo. É aquele bate-papo entre eles, então é autonomia, não tem um certo e errado.
você organiza do jeito que achar mais conveniente, ou talvez do jeito mais prático, e é isso que é importante. De repente, o que é prático para mim não é para você, o que a minha realidade permite não é a sua. Para criar plano de aulas, uma ideia é o uso da Khan Academy, por exemplo. Tem professores que a gente sabe que usa a Khan Academy semanalmente, existe um espaço nas suas aulas, uma vez por semana, por exemplo, para o uso da Khan Academy. Então, esse é um contexto onde o professor, muitas vezes, já sabe que ele terá aquele momento, mas não necessariamente ele sabe como usar, tá? Então, esse é um ponto importante. Por exemplo, no caso, hoje, a Khan Academy Brasil, né, o curso de matemática da Khan Academy Brasil está todo organizado por ano, então também fica fácil para o professor encontrar o conteúdo que ele quer trabalhar lá. Está organizado por ano e está linkado as habilidades para cada conteúdo. Então, isso facilita muito quando o professor decide trabalhar certa habilidade. Ele consegue fazer essa busca por lá. Então, isso pode ser um processo para ajudá-lo. E aí, a partir disso, ele também pode pensar quais as competências que ele está trabalhando. O curso de matemática da Khan Academy Brasil está muito legal, está bem organizado. Isso eu acho que ajuda muito os professores e os alunos, tanto no plano de aula quanto no próprio desenvolvimento pessoal. O aluno que quer estudar, ele consegue se encontrar lá dentro, sabendo simplesmente o ano que ele está e, por exemplo, o conteúdo. É álgebra, é geometria, eu acho que isso já dá uma boa ideia para o que o aluno vai buscar lá dentro e para o professor também. No meu plano de aula, na minha opinião, coisas que não podem faltar. Primeiro, eu preciso ter o foco realmente, saber a competência. Eu preciso saber qual competência eu quero trabalhar. Eu preciso ter o foco na metodologia, preciso pensar que metodologia eu vou trabalhar para não ficar perdida lá na hora. Definir tempo, é muito importante saber o tempo de cada atividade. Eu sei que muitas vezes dá uma variada, a gente põe uma estimativa, mas o tempo é muito importante, porque eu não quero também fazer tudo correndo, atropelar o momento do aluno, o espaço dele. É importante que ele tenha tempo para essa aprendizagem, nem que eu precise fazer algumas coisas como tarefa, pedir em casa, então eu preciso ter noção do tempo mesmo, planejar, isso é bem importante. E por fim, dentro do conteúdo, então dentro da habilidade que eu estou trabalhando, eu preciso focar, porque uma habilidade ela é bem abrangente. O que daquilo ali realmente eu quero trabalhar, o que eu quero que o aluno saia dali da sala de aula sabendo. É importantíssimo, na minha opinião, uma revisão do plano em vários momentos. Primeiro, você escreveu esse plano de aula, você teve uma ideia. No dia seguinte, eu aposto que várias ideias já vão mudar, tá? Mas não quer dizer que você todo dia vai ter que ler até o dia da aula e ficar mudando, não é assim. Mas de repente, faça com um pouco de antecedência e um pouquinho antes dessa aula, uns dias antes, você releia e veja se realmente você vai conseguir fazer tudo aquilo que planejou. As condições da escola também é importante. Às vezes você planeja o uso de certos materiais, você não consegue porque você reservou uma sala de informática. Então, tem que dar uma revisada no plano, por exemplo, para essas coisas. Questões de materiais pode ser bem importante. Outra questão também nessa revisão, desse processo de revisão, é pensar sobre como está o desenvolvimento da semana, no conteúdo que você tinha planejado. Será que para aquele dia, vamos supor que você tem aula dupla, mas você não vai conseguir porque atrasou alguma coisinha. Então você vai ter que remanejar e vai cair num dia de aula simples. Então você precisa pensar também nisso. Esse ponto é bem importante. E tem o depois. O depois também é legal. Fizemos a aula, o que deu certo, o que deu errado, vamos colocar errado é uma palavra muito forte, mas talvez o que não tenha saído do jeito planejado, às vezes sai até melhor do que a gente planeja, mas é importante essa reflexão, esse momento do que realmente super funcionou e o que funcionou mais ou menos. E anota, guarda isso, professor, porque muitas vezes no ano seguinte você vai trabalhar esse conteúdo, essa habilidade de novo, essa competência de novo, e você pode usar seu plano de novo com os ajustes. Faça as mudanças, então deixa anotado e também converse com outros colegas, mostre o seu trabalho. Olha, fiz isso, fiz aquilo, isso funcionou super bem no primeiro ano A, mas no primeiro ano B não funcionou. Por que que isso aconteceu? Esse momento de reflexão do professor é importantíssimo para entender que cada turma também é diferente da outra e às vezes a gente tem que fazer umas adaptações. Uma dica que eu posso dar para a gente se sentir mais seguro e acreditar cada vez mais no nosso trabalho é, primeiro, o colaborar. Eu acho que a troca de informação, converse com outros professores que usaram, que trabalharam com certas competências, mesmo que você seja um professor de matemática e o outro professor de história, as competências estão lá. Conversa com ele, vê o que ele usou.
que funcionou. Pensa sobre isso, de repente funciona para sua aula. Outra coisa, vá em busca, né, de pessoas, de profissionais de referência. A gente mesmo na Khan Academy sempre tem webinar, sempre tem momentos de informação, que existe uma conversa onde a gente conversa mesmo com o professor e mostra diferentes ideias, apresenta ideias diferentes de como trabalhar habilidades, de como trabalhar competências. Eu acho que estar interessado em buscar e se permitir errar, vamos de alguma maneira testar de um jeito, não funcionou, eu acho que isso é extremamente importante. Mas busque, né, por outros colegas, por outros profissionais da educação que estão mais engajados e de repente têm boas falas, bons textos, bons vídeos que te ajude, te traga um pouco mais de clareza para você se sentir mais seguro a trabalhar com as competências e habilidades com a BNCC.